Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos ângulos e arcos de circunferência. Veremos a definição de grau e a definição de radiano e aprenderemos a fazer as conversões de uma unidade para outra. Vamos lá? Vamos começar com a definição de ângulo. Um ângulo é uma figura formada por duas semirretas com uma origem em comum. As semirretas que determinam então esse ângulo são chamadas de lados do ângulo. No caso da nossa figura, os lados do ângulo então correspondem às semirretas OA e OB. A origem em comum dessas semirretas, aqui no caso O, é chamada de vértice do ângulo. Nesse caso aqui, nós podemos denotar o ângulo por O chapéu ou por AOB, com o chapeuzinho no O, para indicar que o ângulo está aqui nesse ponto. É comum também que a gente represente ângulos por letras gregas minúsculas, como alfa, beta, teta, enfim. Bom, quando o vértice do meu ângulo, essa origem em comum às semirretas que o determinam, é representada sobre o centro de uma circunferência, então esse ângulo ganha um nome especial, que é ângulo central, como nessa definição aqui. Então, se nós considerarmos dois pontos A e B sobre uma circunferência de centro O ângulo formado pelas semirretas OA e OB é chamado de ângulo central AB ou simplesmente AOB. Esse ângulo AOB determina na circunferência dois arcos, o arco AB, que nesse caso aqui é o arco menor, e o arco BA, que é todo esse arco aqui, que nesse caso é maior. Nem sempre, pessoal, o arco AB é menor que o arco BA. Isso vai depender das proporções, ou seja, do tamanho dessa medida angular. Então, se esse ângulo for maior, pode acontecer sim do arco AB ser maior que o arco BA, assim como o arco AB pode ter a mesma medida que o arco BA, dependendo novamente de qual é a medida desse ângulo central que os determina, ok? Então, tanto o arco AB quanto o arco BA são denominados arcos de circunferência. E é muito importante não confundir a medida linear desse arco de circunferência com a sua medida angular. Então, vejamos aqui no desenho. Nós vamos considerar uma circunferência aqui em azul de centro O e vamos considerar duas semirretas, né? OA e OB, que estão determinando então o ângulo central AOB, que por sua vez determina o arco de circunferência AB, assim como o BA aqui. Bom, vamos pensar aqui então no AB. Quando eu falo da medida angular de AB, eu estou falando exatamente da medida do ângulo central que o determina. Porém, quando eu estiver falando de medida linear do arco AB, eu estou falando do seu comprimento. Então, muito cuidado, pessoal, porque a medida angular, ela será dada de acordo com as unidades de medidas de ângulos, né? Então, graus ou radianos. E a medida linear, ela pode ser dada em centímetros, metros, enfim, dependendo a unidade de medida que nós estamos considerando aqui na minha circunferência, ok? Notem que, para se lembrar, uma boa tática, né, de diferenciar medida angular com medida linear, nós podemos considerar aqui circunferências de raios menores, todas centradas em O, e pensar da seguinte maneira. Quando nós falamos de medida angular do arco, então todos os arcos aqui, A2', B2', A', B' e AB, os três arcos eles têm a mesma medida angular, todas elas dadas pela medida desse ângulo central. Porém, quando nós falamos de medida linear, né, o comprimento, cada um desses arcos aqui apresenta um comprimento diferente, né? Quanto menor o raio considerado aqui, menor será esse comprimento, certo? Então, aí está a diferença, né? Se eu esticar esse pedacinho de arco, né, como um segmento de reta e medir, ele apresentará uma medida maior que esse aqui ao esticar e medir,
que por sua vez será maior que esse arco aqui, ok? Então, sempre muito cuidado em diferenciar a medida angular, que é dada pelo ângulo central, então todos esses são iguais nesse caso, do comprimento linear, né? Nesse caso aqui, cada um dos arcos tem um comprimento diferente, ok? Bom, nós trabalharemos com duas unidades de medida para descrever o tamanho dos ângulos. A primeira delas, a medida em graus, sobre a qual nós falaremos a seguir. Então, primeiramente, né, vamos definir o que significa uma revolução completa. Então, para nós, uma revolução completa corresponde ao ângulo obtido ao nos deslocarmos uma vez sobre uma circunferência. Então, suponha aqui que O seja o centro de uma circunferência, né? E que aqui nós temos duas semirretas sobrepostas. Em seguida, eu tomo uma dessas semirretas e começo a me deslocar sobre a circunferência, certo? Então, é como está representado aqui no desenho. Então, essa semirreta se desloca, né, sobre essa circunferência até que eu complete uma volta, né? Então, ao completar exatamente uma volta, as semirretas, né, estarão sobrepostas novamente. Então, o ângulo obtido, né, é o que eu estou chamando aqui de revolução completa. Então, notem, né, que uma revolução completa está associada, então, a uma circunferência. Bom, qual é a definição de grau, então? Você já se perguntou o que significa 1 grau? De onde vem essa medida, né? Então, o grau, ele vem da subdivisão da circunferência em 360 subarcos de mesmo tamanho. Então, nós tomamos a circunferência e dividimos essa circunferência em 360 pequenos arcos, todos eles de mesmo tamanho, né? Cada um desses arcos pequenininhos, eu chamo a medida, né, angular dele de 1 grau, certo? Então, 1 grau corresponde à medida de um ângulo dado por 1 sobre 360 de uma revolução completa. Pessoal, se 1 grau corresponde a 1 sobre 360 de uma revolução completa, quantos graus mede, então, uma revolução completa? Bom, aqui dentro caberão, então, 360 graus. Por isso que nós dizemos que uma revolução completa mede 360 graus. E meia revolução? Bom, então, meia revolução corresponde ao ângulo de 180 graus. 1/4 de revolução, 90 graus, e assim sucessivamente. Aqui nós temos algumas representações, né? Então, aqui nós temos 0 graus, porque eu não tenho nenhum deslocamento, né? Nenhuma abertura. Aqui nós temos uma revolução completa, então 360 graus. Aqui nós temos meia revolução, né? Representada de diferentes maneiras, mas ambas são meia revolução, então 180 graus. E aqui 1/4 de revolução, também, né, representados de diferentes maneiras, mas ambos medindo, então, ângulos de 90 graus. Bom, quando eu falo de grau, né, essa unidade de medida, 1 grau, ela ainda pode ser subdividida, né? Nós dividimos 1 grau em 60 partes iguais. Cada uma dessas 60 partes iguais nós chamamos de minuto, certo? Dessa forma, 1 grau corresponde a 60 minutos, né? 60 minutos formam 1 grau. Analogamente, nós podemos pegar cada minuto e subdividi-lo novamente em 60 partes iguais. Cada uma dessas partes recebe o nome de segundo. Então, 1 minuto corresponde a 60 segundos, né? Então, 1 minuto corresponde a 60 segundos, 1 grau corresponde a 60 minutos, ok? As subdivisões menores, né, de 1 grau são dadas, então, em frações de segundos, que ocorre, então, quando eu subdivido cada segundo. A segunda unidade de medida com a qual trabalharemos é a medida em radianos. Antes de falarmos da sua definição, né, note o seguinte: se nós considerarmos uma circunferência de raio R e centro O, então, dados dois pontos A e B sobre essa circunferência,
Vocês concordam que, dependendo da posição, se a gente fixar, né, esse ponto A, dependendo da posição de B, eu posso ter um ângulo central maior ou menor, obviamente. E quanto maior o ângulo central, maior será o arco AB determinado por ele. Quanto menor esse ângulo central, menor será o arco AB por ele determinado, né? Aqui eu estou falando do comprimento, certo? Então, quanto menor o ângulo central, menor o comprimento do arco AB. Quanto maior o ângulo central, maior o comprimento do arco AB, ok? Bom, como que se define, então, essa unidade, né, de medida radiano, né? Então, para nós, um radiano corresponde à medida do ângulo central que é necessária para que o comprimento desse arco AB seja exatamente igual à medida do raio da circunferência que eu estou considerando. Então, notem, né? Se eu tiver um ângulo central maior, pode ser que esse arco seja maior que R. Se esse ângulo central for pequeno, então pode ser que esse arco AB seja menor que R, né? Então, existe aqui um ângulo exato para que a medida desse arco seja R, né? Que é aqui a medida do raio da circunferência. Então, essa medida exata do ângulo central para que o raio e o arco AB coincida é o que nós chamamos de 1 radiano. E essa definição independe do tamanho do raio considerado, né? Porque em todas elas, né, eu tenho uma proporção, ok? Bom, qual que é a medida, então, né, de um ângulo correspondente a uma revolução completa, no caso dos radianos? Bom, nós podemos usar a regra de 3 para resolver isso. Então, vamos considerar aqui o ângulo em radianos e o comprimento, né, do arco, né, o comprimento do arco AB determinado pelo ângulo central. Bom, se o ângulo central é de 1 radiano, então, pela definição de radiano, o arco AB mede exatamente R, que é aqui o comprimento do raio da minha circunferência. Só que eu sei também que em uma revolução completa, o comprimento do arco AB é exatamente o comprimento da circunferência, mas nós sabemos que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr, onde R é o raio, certo? Então, nós fazemos exatamente essa regra de 3. Se um radiano corresponde a um comprimento R do arco, quantos radianos correspondem a um comprimento de 2πr, ou seja, de uma revolução completa? Então, essa conta nós sabemos fazer, né? X vezes R é igual a 2πr, então x é igual a 2π radiano. Por isso, né, que nós dizemos que 2π radianos correspondem a 360 graus. Então, quando nós falamos de uma revolução completa, né, de uma volta completa em uma circunferência, a medida desse ângulo, né, é de 360 graus, o que equivale a 2π radianos, né? E essa medida vem exatamente dessa proporção aqui do comprimento dos arcos. Bom, quando a medida do ângulo central é dada em radianos, né, nós temos o seguinte resultado. Então, considere uma circunferência de raio R e ângulo central θ. Se a medida de θ é dada em radianos, então o comprimento C do arco AB determinado por θ na circunferência é dado por R vezes θ. Então, pessoal, aqui é fundamental que esse ângulo central esteja em radianos. Se ele estiver em grau, essa relação aqui não é verdadeira, ok? E vocês vão entender porque aqui na demonstração. Então, para demonstrar esse resultado, nós de novo usamos a regra de 3, né? Então, nós vamos marcar aqui o ângulo central em radianos e o comprimento do arco AB determinado por esse ângulo central do outro lado. Bom, se o meu ângulo central é de 2π radianos, então nós temos uma revolução completa. Logo, o comprimento do arco AB, né? Então, eu vou pegar esse B e vou deslocar até chegar em A novamente, ou seja, o meu arco será dado por todo o comprimento da circunferência, que nós sabemos que é igual a 2πr, né?
E agora, considerando então o ângulo central θ, eu quero saber quanto que é o comprimento de AB, né? Então, notem, é lógico que o comprimento de AB depende desse ângulo, né? Se eu aumentar o ângulo, o comprimento aqui de AB aumenta, se eu diminuir o comprimento de AB, diminui. Por isso, eu tenho essa proporção. Então, eu só preciso aqui resolver essa regra de 3. Então, notem que eu terei que 2π vezes C é igual a 2πr θ. Dividindo a minha equação por 2π, eu obtenho então que o comprimento C do arco AB corresponde ao raio da circunferência vezes o ângulo central que o determina, tá? Essa medida em radianos. Note, pessoal, que se a medida do ângulo não fosse dada em radianos, aqui nós não poderíamos colocar esse 2π radianos como o ângulo central de uma revolução completa, e aí nós não teremos esse 2π para cortar. Eu ainda tenho uma relação, é verdade, só que não vai ser exatamente essa aqui. Então, quando o ângulo é dado em graus, a equação muda, ok? Mas então nós conseguimos medir qual é o tamanho do arco AB a partir então do raio da circunferência e do ângulo central que o determina. Bom, uma vez que existem então duas unidades de medida possíveis para ângulos, né, é importante que nós saibamos converter de uma unidade para outra, né, porque dependendo do contexto com o qual nós estivermos trabalhando, isso pode ser necessário. Então, vamos fazer alguns exemplos. Primeiro, o ângulo de 30 graus corresponde a quantos radianos? Então, sempre que nós formos fazer uma conversão, seja de graus para radianos, como de radianos para graus, nós podemos usar a regra de 3. Então, primeiramente aqui, nós vamos marcar os ângulos em radianos e em seguida os ângulos em graus. Considerando sempre a medida, por exemplo, de uma revolução completa, né? Eu falei sempre, mas na verdade não precisa ser sempre não. Eu preciso ter aqui uma base, né, para comparar, mas não precisa. Então, eu vou usar aqui 2π radianos e 360 graus. Mas, por exemplo, você pode usar π radianos e 180 graus, ok? Certo, então, nós sabemos que 2π radianos correspondem a 360 graus, então 30 graus corresponderão a x radianos, né? Eu quero saber qual é o valor de x. Então, nós temos que 2π vezes 30 corresponde a 360x. Então, isolando x, né, nós temos que x é 30 vezes 2π sobre 360, que aqui eu escrevi de uma forma diferente, vocês já vão entender por quê. Lógico que eu poderia ter feito esses cálculos e simplificado diretamente, né? Mas eu quis escrever assim. Notem que aqui, então, ao fazer a conta, né, nós conseguimos escrever essa expressão como 30 vezes π sobre 180, né? E aí, simplificando, nós obtemos π sobre 6 radianos, né? Então, resolvendo essa regra de 3, nós temos que 30 graus correspondem, então, a π sobre 6 radianos. Por que eu fiz essa decomposição, né? Coloquei esse termo aqui em vermelho, porque notem que o resultado é dado pela multiplicação do ângulo, né, que é dado em graus, por π sobre 180. E isso não é uma coincidência, acontece sempre, é uma consequência aqui da regra de 3, né? Então, sempre que eu quiser converter de graus para radianos, basta que nós multipliquemos a medida dada em graus por π sobre 180. Agora, eu preciso decorar isso? Não precisa, né, pessoal? É só se lembrar de como é feita a regra de 3, que isso já é suficiente para fazer a conversão. Porém, se você quiser guardar, né, a fórmula, então basta se lembrar que basta multiplicar então a medida em graus por π sobre 180, que nós obteremos o valor, né, a medida do ângulo em radianos. No outro exemplo, nós queremos então saber a quantos graus, né, corresponde 3π sobre 2 radianos, né? Então, novamente, nós podemos usar a regra de 3, né? Então, aqui eu vou marcar os ângulos em radianos e aqui os ângulos em graus. Então, 2π radianos, nós sabemos que corresponde a 360 graus. Quero saber, então, 3π sobre 2 radianos correspondem a quantos graus, né? Então, eu tenho aqui 2πx
é igual a 360, que multiplica 3π sobre 2, né? Então, aqui isolando o x, eu tenho que x é 360 sobre 2π, que multiplica 3π sobre 2, né? Só passei o 2π dividindo. Então, fazendo aqui uma simplificação conveniente para eu conseguir mostrar o que eu quero para vocês, nós temos que essa expressão aqui, ela pode ser escrita como 3π sobre 2, que é o ângulo dado em radianos, né? Que multiplica 180 sobre π. Ao fazer aqui essa simplificação, nós obtemos 270 graus. Ou seja, o ângulo de 3π sobre 2 radianos corresponde a 270 graus. E note, então, que 270 graus nada mais é do que a multiplicação de 3π sobre 2 por 180 sobre π. Então, isso também não é uma coincidência, né? Também a gente consegue provar usando a regra de 3, fácil. Que para converter, então, de radianos para graus, basta que multipliquemos, né, a medida em radianos dada por 180 sobre π, ok? Aqui, então, nós temos algumas correspondências, né, que todas elas podem ser calculadas aí, né, multiplicando por 180 sobre π ou π sobre 180, dependendo qual caso nós estamos considerando, ou simplesmente usando regra de 3, né? Então, 30 graus corresponde a π sobre 6, que nós calculamos. Se nós fizermos um cálculo, nós veremos que 45 graus corresponde a π sobre 4 radianos, 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos, 180 graus a π radianos, 360, nós já sabemos, né, uma revolução completa, corresponde a 2π radianos, tá? Só para a gente se lembrar das nomenclaturas, né, dos diferentes ângulos, nós dizemos, né, que um ângulo θ é agudo se esse ângulo está no intervalo 0,90 graus, né? Ou analogamente, então, entre 0 radianos e π sobre 2 radianos. Então, nesse caso, a gente diz que o ângulo é agudo. Um ângulo é reto se ele mede exatamente 90 graus ou equivalentemente π sobre 2 radianos. Um ângulo θ é chamado de obtuso se ele é um ângulo entre 90 e 180 graus, ou equivalentemente entre π sobre 2 e π radianos. Um ângulo, por fim, ele é chamado de raso se ele mede exatamente 180 graus, ou equivalentemente π radianos, ok? Com essas duas unidades de medida, pessoal, a gente tem que tomar um determinado cuidado, primeiro quando estivermos resolvendo, né, exercícios para entender qual é a unidade de medida que está sendo considerada, porque senão eu posso encontrar um resultado incorreto. E também, ao trabalharmos, por exemplo, com equipamentos, né, calculadoras científicas, né, programas, enfim, sempre estarmos atentos qual das unidades de medida estão sendo consideradas, ok? Então, por exemplo, nas calculadoras científicas, né, existe um botão em que você escolhe a unidade de medida padrão de ângulos que você quer. Nos cursos de cálculo, é muito comum que se adote o radiano como unidade de medida padrão, ok? Então, é importante, na verdade, saber trabalhar com as duas e saber converter de uma para outra. Bom, nessa aula é só. Muito obrigada e até a próxima.